E aí, galera inteligente dessa internet, eu sou a Milena Faria Fintori. Você tá no meu canal de cultura pop. Aqui você encontra playlists sobre filmes, sobre história, sobre cultura pop em geral. A gente fala de dorama, a gente fala de séries asiáticas, de Girls Love. E esse em específico é o meu romance sáfico. É a minha novel, escrita em 2018, chamado Brado Mudo. Você está na playlist de Brado Mudo, acompanhando capítulo por capítulo desse romance. Hoje a gente vai ler o 28. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, Brado Mudo é a história da Norma Jean da Candelária. É ambientada na época em que o Brasil ainda era colônia do Reino Português. Nós éramos colônia de Portugal e o sistema administrativo da colônia era em capitania hereditária. Então a Normadinha é filha desse capitão donatário, para o qual terras brasileiras foram entregues, e ela enfrenta toda a sorte nesse jogo de poder para poder ficar ao lado da menina que ela ama, da mulher que ela ama, a Candelária, que até então era uma escrava e agora é dama de companhia dela. Se essa premissa tiver te interessado de alguma maneira, volte nos capítulos, assista não, né? Ouça, que eu tenho narrado aqui os capítulos. Apareci em dois ou três, mas é mais confortável para mim, até para não ficar associado à minha imagem, à história, para vocês conseguirem desprender a Milena do que a Milena está falando. É bacana quando eu apareço lendo de Loyal Pin, quando eu apareço falando de Frenbeck, mas aqui eu queria que vocês prestassem atenção na história, tá bom? Desde lá do início na playlist tem a resenha, tem todo o resumo do que se trata a obra, e se interessar, deem uma olhada nos capítulos. Sinto que vocês vão gostar, tá bom? Sinto que tem fanfiqueiro aqui. A gente vai ler hoje o capítulo 28 de Brado Mudo. Vamos lá? Antes de começar, eu queria pedir desculpa pelo som ruim. Eu estou em processo de mudança, então eu já enviei equipamento, já enviei microfone, isolante de som, já enviei tudo para casa onde eu vou morar, em São Paulo. Então eu estou gravando aqui só com o celular. Por isso eu não tenho aparecido nos vídeos, por isso tem sido sempre narração. Para o algoritmo não me sabotar, para eu continuar postando. Mas de qualquer forma, acredito que final de fevereiro eu já vou estar na minha casa e a gente possa se ver, tá bom? Capítulo 28. Entrei silenciosamente no quarto e coloquei a máscara vermelha acetinada sobre o criado mudo. Tirei os sapatos e me deitei. Contornei a cintura de Candelária com o braço, enterrando o rosto em seus cabelos, o cheiro de morte, o atraente odor de não estar mais vivo. Fizemos uma para você, sussurrei em seu ouvido, sentindo-a quente, febril. Eu preciso mesmo estar na festa? Perguntou-me, encaixando-se em meu abraço, ainda de costas para mim. Tudo seria mais fácil se você estivesse ao meu lado, Candelária. Mas e quanto a mim? Não faz ideia do quanto será difícil presenciar tudo. Retrucou num tom sonolento. Perdoe-me. Eu não a culpo. Virou-se para mim. O escuro não me permitia ver seus olhos. Trouxe seu corpo mais para próximo do meu, ouvindo sua respiração ritmada junto à minha. Haveria algum momento em que eu me dividiria entre o verde do mar e o azul do céu? Eu estava certa que não. Contudo, como tornar isso claro a ela? Como fazer com que ela acreditasse que o azul dos olhos de Heitor jamais se compararia ao verde dos dela? Candelária ajudou-me na tarefa melancólica de vestir-me. Tiramos do baú um daqueles vestidos que eu deveria, mas não costumava usar. Ela penteou-me, escolheu os brincos e o colar que eu deveria colocar para aquela noite. Sentou-se em frente a mim na cama e pintou-me sem tirar os olhos dos meus. O tempo se abaçanava com a chegada da lua, velas por toda a parte simulando uma luz que já não havia mais dentro de mim. Soltei sua mão ao chegarmos ao final do corredor. Coloquei a máscara e aceitei um cálice de vinho servido por uma das escravas, mesmo que soubesse que eu não deveria beber, beberando de absinto. Ergui o vestido para que a barra não tocasse o chão e caminhamos por entre as pessoas, atravessando a grande sala até o encontro de meu pai e Heitor.
Olhei em volta tentando reconhecer algum rosto. Poucas dezenas de pessoas sorriam e conversavam entre si. Senhoras sentadas no sofá, crianças desatinadas pelo cômodo, com comida nas mãos, Mia e Nana agarradas uma à outra ao lado do piano, tocado por uma jovem. Se tivesse demorado mais um pouco, eu teria mandado que buscassem, né? Afonso se abespinhou quando me aproximei. Ela está aqui agora e é o que importa. Martim sorriu em minha direção, como quem preparava o gado. Mandarei que sirvam o jantar, Afonso nos informou. Ele era bom em mandar, mas ainda melhor em permitir que fosse mandado. Uma combinação que encurtia resultados extremamente ruins. A mim. Ainda é cedo, vamos deixar que os noivos dancem. Martim contestou, dando tapinhas leves nas costas de Heitor, incentivando-o a tirar-me para dançar. O rapaz me levou pelo braço para o centro da sala, ao lado do piano, depois de me cumprimentar com um aperto de mão, como faria qualquer outro homem. Contornou minha cintura, aproximando o rosto do meu, enquanto apoiava meus braços em seus ombros. Só usa máscaras quem esconde algo, ele disse-me cauteloso, sorrindo em seguida, mostrando que se tratava de uma brincadeira, enquanto eu me lembrava de como era respirar. O cheiro de canela havia desaparecido. Ele usava um perfume forte, mas não me incomodava. Os cabelos molhados, penteados para trás, quase que grudados à cabeça. Poucos pelos de barba insistiam em surgir próximos às suas orelhas. Certamente ele não era muito mais velho que eu. Mas também usa uma. Retruquei sem humor, impaciente. Mas pelo que sei, foi a senhorita quem teve a ideia, não foi? Ele respondeu-me de supetão. Me conduzia levemente, relapso ao ritmo do piano. Olhei por seus ombros e pude avistar Candelária de pé, observando-nos. Surgida de minhas sombras, vestida de uma seriedade terna, desconstruindo o afeto com que costumava olhar em minha direção. Caso o senhor seja um homem boêmio, se decepcionará quando eu disser que não me agradam as festas. O deixei sob aviso em relação a não querer continuar a dançar, esperando que ele entendesse que aquele era o primeiro e último baile ao qual iríamos casados. Eu as amo. Talvez esse seja o motivo por estarmos nos casando, meu comportamento boêmio. Ele dizia num tom descontraído. Deseja mesmo saber o real motivo por estarmos nos casando? Assumiu um tom mais maquiavélico do que deveria. A verdade é que estamos nos casando, Heitor, porque não sou um homem. Ele deixou escapar um sorriso bem-humorado, juntando as sobrancelhas densas. Se fosse homem, realmente não estaríamos nos casando. Olhou fixamente em meus olhos por trás da máscara. Quando eu puder ver novamente o rosto de minha noiva, eu digo-lhe, caso se trate de uma mulher bonita. Pois apenas não ser homem não me basta. Suspirei enfadada. Eu estive com o rosto descoberto durante sua chegada, não reparou em mim? Contestei impaciente. Mas desde minha chegada não estivemos conversando como agora. Insistiu persuasivo, fazendo-me desejar estar em outro lado do oceano. Deixe-me saber com quem falo de fato. Mostre-se para mim. A infelicidade assombrava os comuns. Contudo, havia geralmente os tais transcendentes, dotados de uma resiliência latente. Eu não era como eles. Eu era real, afundada num lamaçal embranquecido de trincheiras. Como peixes aprendendo a andar, tocando profundo enquanto a pressão nos reduz a seres comprimidos, submergindo em mar de sangue, os olhos acobreados de uma ferrugem insistente. Em que instante eu havia abandonado os altares de adoração? Tirou as mãos de minha cintura e as levou delicadamente até meu rosto, desarmando a pequena fita que prendia a máscara a mim, fazendo-me virar a cabeça para o lado em um gesto de contrariedade. Quando aquilo acabaria? A senhorita Amélia não foi tão zelosa com o meu acessório como fora com o seu. Creio que passaram mais tempo confeccionando suas próprias máscaras. Que meninas egoístas, não? Ele analisava o tecido azul engomado em suas mãos. Enquanto os leigos faziam-se cordeiros vivos, nós, os cientes, éramos punidos por saber.
O conhecimento era um prazer sádico. Fitei-a à nossa frente, com cálice de vinho nas mãos e expressão melancólica. A senhorita é, de fato, encantadoramente bela. Lembrei-me de estar dançando com ele. Aquela sensação nada súbita, vagarosa, de me permitir ser roubada de mim. Alguns instantes sendo levada, um passo para lá, outro para cá, e eu parecia ter sido roubada dali, como se meus pensamentos estivessem longe, não tão longe, a alguns metros de nós, na figura de Candelária. E então fui surpreendida por mim mesma, percebendo que meu corpo estava ali dançando. E fui obrigada a trazer minha alma para dentro dele novamente. Creio que ainda que eu não fosse bela, as posses de meu pai seriam atraentes o suficiente. Lançou-me um olhar que por pouco não me convenceu de seu desapontamento. Ouvi-o respirar. Feri a palma da mão com as unhas, regurgitei o vômito, a ânsia do mel purgador. A água se misturava entre os grãos de areia pelas frestas do caminho, trilhando linhas munidas de cor. Raios de calor estourando bolhas de inocência entre raízes secas. Ouvia-se à distância incontáveis murros no concreto que aprisionava os laços sutis da existência. Traição sorridente. Sabor de metal. A motinha passando. Gente, parem de tirar o escapamento das motos. Sabor de metal rompendo uma verdade parida por ignorantes. Não há terras férteis o bastante para me comprar, senhorita. Ele disse, enfim, não se preocupando em esconder o desapontamento com minha provocação. Sendo assim, senhor Heitor, não entendo o que o fez se comprometer com uma completa desconhecida de terras distantes. Suas mãos voltaram-se para meu corpo, abraçando minha silhueta friamente. Agora é um caminhão passando, gente. Sem o tom bajulador que o cobria anteriormente. Eu não constituí carreira, meus estudos não me serviram de nada além de artifícios para desmentir a impressão de rapaz desocupado que sempre causei. Meu irmão me mantinha com quantias vindas de suas funções sacerdotais. Mas ao homem de Deus não convém o irmão que afoga em vinho e prostitutas pelas madrugadas, discorda? Alma aquecida, embriagada, regurgitando náuseas infelizes. O desatino era mesa de cartas. Martim sempre foi um pai para mim. Ele continuou interrompendo meus pensamentos. Logo, o que a senhorita faria com um filho tão leviano quanto eu? Enfiei os dedos por entre os fios oleosos de sua nuca, apoiando os antebraços em seu pescoço, sem me lembrar de me esforçar na dança. Eu o casaria, respondi. Desejei que o jovem pianista infartasse subitamente e a música se findasse. O ódio adornava com iluminuras as escrituras da vida. Impulsionar de emergentes episódios, reduzindo o restante a resto. Armazéns de lixo por sob os pés. Rastros de escolhas tão errôneas quanto a permissão dos deuses em relação ao ar que me era concedido. Eu permanecia na incessante procura do porquê. O dado momento em que a razão se fez relevante, sobrepondo-se ao consequente. Quem havia ficado incumbido de desmascarar o porquê? Quando ele se revelaria para mim? Quando eu entenderia a razão de tudo aquilo? Desculpe se eu assustei. Preciso preveni-la que não havia muita verdade em mim antes de eu pisar nesse lugar. Mas até que me conheça para comprovar por si própria, devo dizer que há muito caráter em mim. Sinto muito tê-la feito passar por algo que não desejava. Sinto tê-la feito também pensar que eu não a mereço. Mas estamos destinados a nos casar e quem fui no passado não mudará isso. Então, para que mentir? Suspirei. Havia tantos elementos a citar. Por que eu mesma mentia para ele sobre quem era? O rapaz estava ali diante de mim, dizendo que independente de quem eu fosse ou ele fosse antes daquele momento, ainda assim nos casaríamos.
Ainda que eu dissesse a ele que, em vez de estar dançando, eu desejava estar beijando outra mulher, ainda assim nos casaríamos. Ainda que ele me contasse que eu houvesse deixado meia dúzia de filhos em Coimbra, e houvesse se deitado com toda a sorte de prostitutas do cais, nos casaríamos, porque, como ele mesmo acabara de dizer, quem fomos do passado não mudaria nosso destino, não mudaria o que escolheram para nós. As pessoas à minha volta eram pontos luminosos a qualquer um, em uma noite escura, como que nos servia de cenário. Mas e quanto a mim? Meu maior defeito era não ser como qualquer um. Uma gota de tinta pequena e insignificante em um lençol fino sobre a cama de quem quer que fosse. Pensa que encontrará felicidade comigo, senhor Heitor? Já fui feliz o bastante. Meu pai teve todos os filhos homens. É um momento de eu me tornar um e parar de envergonhar sua memória. Sorri. O quão desprezíveis as pessoas conseguiam ser. Então permitirá que seu pai, já morto, lhe impeça de realizar suas próprias escolhas? Me sorriu, como se meu comportamento não despertasse nenhuma inquietação. E por que não, Normadinho? Considerando que vosso pai, ainda vivo, a impedirá. Tirei meus dedos de seus cabelos para arrancar suas mãos de mim. Nenhuma peça dura toda uma noite, ainda que seja para entreter os reis. Mas eu era filha de um, não era um bobo da corte. Baixou a cabeça apertando os lábios ressecados nos meus numa tentativa de beijo. Meus olhos desesperados encontraram Candelária correndo em direção ao nosso quarto, atravessando o corredor. Seu cálice caído no chão, o vinho derramando-se pela madeira, a atenção de todos nos noivos. Seu sofrer invisível e insignificante, sua existência imperceptível. Ele baixou a cabeça, apertando os lábios ressecados nos meus, numa tentativa de beijo.